Bom dia. Rapaz, vocês não acreditam como foi corrido para mim hoje. Na verdade, eu sou um atleta, olha que legal. E eu fui correr uma prova, hoje que foi o Mexa-se pela Vida lá de Joinville, do CAS de Saguaçu. E eu normalmente corro 10 quilômetros, mas hoje eu tive que correr 5. E aí corri 5 e atrasou a largada, então eu só passei pelo pórtico de chegada, peguei a medalha e já continuei a corrida para casa. E levou mais ou menos mais alguns minutos até eu chegar em casa. Então foi 1 quilômetro e pouquinho até eu chegar em casa. Aí eu já cheguei entrando no banho, já tomei banho, já coloquei a roupa. E quem corre, sabe, tem alguém que corre aqui? Gosta de correr? Sabe que você tem que ainda desacelerar, né? E aí você vem suando igual um sei lá o quê. E aí eu entrei no carro, quando eu pego o celular e coloquei no GPS, o GPS já me indicou certinho, vim para o Colégio Adventista de São José dos Pinhais. Quando eu passo por Garuva, eu olho 10% de bateria. Aí eu liguei para o pastor Mário e falei, seguinte, estou sem bateria. Aí ele, desliga o celular e quando chegar aqui você me liga. E aí que eu fiz? Desliguei o celular e vim com o Espírito me guiando, né? Aí eu pensei, eu acho que eu vou parar ali no portal de São José dos Pinhais, né? E ali eu acho a coisa. Aí o pastor Mário falou, não, tem que ser bem antes. E eu pensei, então tem que ser antes. Liguei o celular 15 quilômetros antes. Aí já consumiu a bateria. Eu fiquei com 5% de bateria e o GPS me mandou lá para trás do shopping. Aí eu falei, pensa que hoje está tudo errado, né? Deixa eu perguntar, se eu falar assim é melhor? É que eu sou igual sabe aquele pessoal que fala, mas tem que mexer o braço e tem que andar? Porque quer me deixar preso, é me colocar numa coleira dessa aqui, né? Eu não consigo fazer nada, eu não consigo nem falar. Mas eu vou tentar falar daqui, tá? Porque eu preciso do espaço para me mover. Se eu não me mover, eu não consigo falar. Então, vou até aqui, que é o limite, e vou voltar, igual aqueles cachorrinhos na coleira, né? E quando chegou aqui, mandou atrás do shopping, eu falei, agora? Eu falei com alguma irmã no celular, e ela falou, pastor, olha, do outro lado e tal. Eu falei, irmã, tá bom, vou desligar aqui, porque eu preciso ainda do 1% de bateria. E, pela graça de Deus, o 1% deu para chegar aqui. Amém. Louvado seja Deus, né? Então, eu estou ainda suando. Se eu estiver suando muito, você não liga não, porque eu corri, não faz assim, nossa, esse pastor está com problema, né? Está quase derretendo ali. Hoje eu quero conversar com você sobre algo importante, que é o pastoreio, que é pastoreando através da escola sabatina. Então eu sei que todos vocês aqui são apaixonados pela escola sabatina, amém ou misericórdia? Amém. E quem é apaixonado pela escola sabatina, gosta tanto que fala até que a escola sabatina é o coração da igreja, é ou não é? E vocês acabaram de descobrir, o pastor Mário falou para vocês, que Ellen White disse que não é bem assim, né? Mas eu quero dizer algo para você especial, para a gente dar uma consertada nisso. Ellen White nunca disse que a escola sabatina é o coração, vocês viram que ela fala que é a família. Mas tem muita gente na igreja, vou corrigir a coisa, tem muita gente na igreja que não tem família, e a família dela é a unidade escola sabatina, amém? Então é o coração da igreja, amém? Consertamos, né? Não, mas estou brincando aqui com vocês, mas é porque realmente a unidade escola sabatina tem que ser a família, o menor núcleo. Ellen White diz que a família é o menor núcleo da sociedade, e a unidade escola sabatina é o menor núcleo da sua igreja, sim ou não? Por isso nós vamos trabalhar 3 conceitos fundamentais, se o negócio aqui funcionar, né? Vamos lá, ele é teimoso, mas ele funciona. Aí, nós vamos trabalhar 3 conceitos. Primeiro conceito, lê aí. Você sabe o que é um copastor? É um auxiliar de pastor, mas agora esquece esse negócio de auxiliar de pastor. Copastor é o professor de escola sabatina, amém? Amém. Sabe por quê? Existem 2 tipos de pastores do rebanho. O pastor de tempo integral e o pastor de tempo parcial. O que é o pastor de tempo integral? Somos nós que trabalhamos e ganhamos para isso, e todo o nosso tempo
Domingo, feriado, quarta-feira de cinza, o que for, a gente tem que trabalhar. Amém? Amém ou misericórdia? Até no carnaval a gente trabalha, né? Amém? Então, olha só. A diferença dos pastores de tempo integral e o pastor de tempo parcial é esse. Você é um pastor, você lidera uma unidade, você é um pastor de tempo parcial, porque você tem uma outra atividade para se manter, mas você também pastoreia o rebanho de Deus, amém? Então nós vamos chamar o professor de copastor. O segundo conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de mini-igreja. Por que eu chamo de mini-igreja? É a unidade escola sabatina. Porque se a unidade escola sabatina funcionar como uma mini-igreja, muita coisa diferente acontece. Vou dar um exemplo. Tem algum diretor de ministério pessoal aqui? Ergue a mão. Aí. Você com certeza chegou na frente da igreja e falou assim: irmãos, hoje às 15h nós vamos sair para levar os convites da Semana Santa para a nossa comunidade. Quem fez isso diz amém. E quem se frustrou porque só veio 2 gatos pingados, ergue a mão. Acontece ou não acontece isso? Por quê? Porque a gente normalmente alimenta o rebanho geral. Minha mãe é baiana, meu pai é paranaense, amém? Alguém tinha que dar a perfeição ali na família, né? E eu sou paulistano. Baiana? Não, então eu vou dizer o seguinte. Sua esposa, irmão? Quem casou com mulher baiana sabe que a mulher baiana é firme. É ou não é? Tem que andar na linha ou não tem? E eu sei porque minha mãe era firme. Minha mãe pegava junto da gente e ela falava assim, ó: todo mundo ou alguém é ninguém. Já ouviu essa expressão? Todo mundo ou alguém é ninguém. Você fala assim: pessoal, hoje na igreja é para todo mundo estar aqui às 15h. Quem vem? Ninguém. Você está no banheiro tomando banho, fala assim: alguém pega a toalha para mim. Quem que traz? Ninguém, porque todo mundo e alguém é ninguém. Agora, se o nosso conceito de unidade mudar e a unidade se transformar uma mini igreja, onde são feitos os anúncios? Na unidade. E aí o professor pode dar um apertozinho de leve assim. Por exemplo: irmã, 15h, a senhora pode vir? A irmã fala assim: não posso, meu carro quebrou. Aí sabe o que o professor fala, esperto? Não tem problema, eu vou combinar com a irmã aqui que tem carro, vai passar lá, vai pegar a senhora e a senhora vai. Amém? Não tem desculpa. Vem já arrumando até a dupla missionária. Você começa a perceber que quando a unidade escola sabatina funciona como uma mini igreja, ela é mais eficiente e eficaz. Terceiro conceito que nós vamos trabalhar, nós já conhecemos bem, esse conceito é o conceito de CRM. Você sabe o que é CRM? A gente não para de falar nisso, sim ou não? E agora a gente vai trabalhar um pouquinho disso. Então vamos trabalhar o primeiro conceito, copastor. O que é um copastor? É o professor. Mas eu vou colocar um conceito importante aqui para você. Normalmente o professor de escola sabatina, a ênfase que a gente dá é no professor. E aí a gente acredita que o maior dom que ele tem é de ensinar. É ou não é? E eu quero te dizer uma coisa. Para nós, pouco importa o quanto o professor sabe de Bíblia e lição de escola sabatina. Calma, antes de me bater, eu vou repetir. E aí eu explico. Pouco importa o quanto você sabe de Bíblia e de lição de escola sabatina. O que importa é o quanto você está querendo salvar pessoas. Essa é a diferença. O foco de muitos professores, e aqui no Paraná não tem, amém? O que eu vou contar ainda. Vocês são espertos, né? Eu vou contar algo para vocês. Acabei de ver o pastor Laércio ali. O pastor Laércio foi minha ovelha. Vocês olham para mim e acham que eu sou novinho, né?
Mas aqui já tem mais idade que sei lá o quê. Mas o pastor Laércio, que bom revê-lo. Né? Aí engana, né? Dizem que negro quando pinta, tem 3 vezes 30 ou mais de 130, né? Mas quando eu começar a pintar, já sabe que tá. Mas olha só, normalmente o professor, ele é um passador de lição. E aí, quando falam assim, olha, você agora vai precisar tirar 15 minutos para fazer o pastoreio. E a lição da escola sabatina? E eu quero contar algo especial para você, presta bastante atenção. A lição da escola sabatina sendo passada, ela era extremamente importante, porque não existia, há algum tempo atrás, um negócio chamado internet. Não tinha. Você não via, e se você quisesse assistir um vídeo, era uma fita desse tamanho, chamado VHS, e você tinha um videocassete com 7 cabeças, os mais modernos. Tinha uns que tinham 4 cabeças. Eu ainda não entendi a função das cabeças, mas você colocava ali a fita e assistia. Hoje não, você assiste a lição da escola sabatina passada pelo Leandro Quadros, pelo pastor Vitor BJ, pelo, quem mais? Como? Arilton de Oliveira, quem mais? O Lições da Bíblia, quem mais? Eduardo. Tem um monte de gente fazendo uma análise teológica profunda. E aí o professor, muito esperto, assiste um vídeo ou 2 e fala assim, estuda a lição dele, pega livro de Ellen White e ele fala assim, agora eu vou arrebentar. E aí ele chega diante da unidade e ele fala conceitos teológicos, palavras em grego, em hebraico, o conceito de exegese e não sei o quê, e ele faz tudo. E os irmãos lá assim, ó. Aí ele fala, mas irmãos, eu fiz aquilo. Não, é que a gente assistiu o Arilton, a gente assistiu o fulano, a gente assistiu não sei o quê. Isso aí a gente sabe tudo. É ou não é assim? E os professores, para ver que é tão ilógico, que o professor luta para a classe inteira estudar a Bíblia e a lição diariamente, sim ou não? E aí quando a classe está 100%, ele acha que vai trazer algo de novo debaixo do céu. Funciona? Querido, o foco não é passar lição. Ser co-pastor, o que torna um pastor é cuidar do rebanho. E não cuidar do conhecimento do rebanho. O conhecimento do rebanho vem junto com o cuidado do rebanho. Você começa a entender? Eu, como nasci em São Paulo, não sei muito de agricultura, de cuidar de animais, mas eu fui pastor lá em Ituporanga, não sei quantos conhecem aqui Ituporanga, família Waltzburger, eles cuidam de gado. E eu falei assim, cheguei lá, falei, irmão, vamos aí, né? Quebrei milho lá, quando eu era pastor lá, e falei, irmão, como que alimenta o gado? Ele falou, pastor, é o seguinte, tem que alimentar ele aqui, eu não sei como chamou o negócio, coxo, no coxo, mas também a gente deixa ele pastar, ele vai comendo. Então a gente manda num pasto determinado e também dá no coxo. No coxo a gente às vezes dá ração, dá um negocinho com mais nutriente. No pasto a gente deixa ele lá comendo. Eu falei, entendi. Quando a gente está em casa, a gente vai se alimentando da palavra, mas às vezes a gente não tem algo mais profundo na nossa casa. Talvez a gente não tenha um comentário bíblico, mas a gente busca o máximo ali na nossa casa no estudo da lição. Mas aí, quem cuida do rebanho vai dar um alimento um pouquinho mais consistente, com nutrientes. Mas esse é o principal tarefa? A tarefa é o cuidado, é conduzir. Você começa a entender que um passador de lição não é suficiente? Não dá mais para termos professores como o método antigo.
Tem que cuidar do bem-estar da ovelha, tem que alimentar, tem que cuidar, tem que saber qual é o problema. E eu fui convidado por uma irmã, não vou contar onde, porque vai que tem parente em Santa Catarina, você acaba descobrindo quem é e eu estou morto, né? Então vou contar algo para você. A irmã chegou assim e falou: pastor, eu queria uma visita, que o senhor fizesse uma visita comigo. E eu estava visitando aquela igreja, aquele distrito. Ela falou: pastor, já que o senhor almoçou aqui em casa, como pagamento do almoço, o senhor vai fazer uma visita comigo. Eu falei: vamos lá. O que é, irmã? Não, é que é a irmã Maria, pastor. Está apostatando a irmã. Eu falei: está apostatando? Está abandonando a fé, pastor. Eu falei: mas por quê, irmão? Por causa do seguinte, ela não estuda mais diariamente, pastor. Antes era uma irmã fiel, agora não é mais. Eu achei estranho. Eu falei: irmã, é melhor só falar com o seu pastor, né? O seu pastor lá, o pastor do distrito, vai cuidar disso. Ela falou: não, pastor, vem cá comigo, que a gente precisa tratar disso. E eu falei: está me aprontando algo. Cheguei lá para a visita. Quando eu chego lá, eu falo: ô, irmã Maria, tudo bem? Nem conhecia a irmã, né? Cheguei lá: ô, irmã Maria, tudo bem? E aí, animada com a escola sabatina? Animada, pastor. Aí eu olhei para a irmã e falei: está animada, pelo menos, né? Aí eu olhei: e aí, irmã, e a comunhão com Deus, bênção? E pastor, está mais ou menos. Eu falei: mas irmã, por quê? Pastor, tive um problema no olho, e eu não estou enxergando mais. E como eu não estou enxergando mais, pastor, não estou conseguindo mais ler a lição, acredita nisso? Eu falei: irmã, tem um áudio da lição, e a irmã aqui vai comprar para a senhora e vai dar de presente. Aprontou comigo, já. Falei, quer aprontar comigo, eu devolvo. E eu falei: ó, a irmã aqui vai dar de presente para a senhora um áudio, agora a senhora vai ouvir a lição lida para a senhora, amém? E ela falou: ai, pastor, que bênção. Eu falei: pronto, irmã, está vendo? Se a senhora tivesse visitado antes de me chamar aqui, não precisava ter gasto o dinheiro com o CD. Mas agora vai comprar o CD. Você percebe que tem pequenos detalhes. A irmã não estava apostatando da fé, ela não conseguia mais ler, ela precisava de uma ajuda. Talvez uma lição gigante resolvia. Obrigado. E talvez um áudio resolvia. Isso não é o pastor da igreja que precisa fazer isso. Quem que tem que fazer isso? O co-pastor é o que está mais próximo. Aí você fala: pastor, mas por quê? Vou explicar por quê. Porque Êxodo 18, do verso 13 ao 27, conta a história de Jetro. Você conhece isso, e eu não vou falar muito sobre esse texto, mas eu quero destacar um ponto nesse texto. Abre aí a sua Bíblia, Êxodo 18, olha o que diz lá, verso 19, o conselho de Jetro, olha lá, presta bastante atenção. Sabe que eu me empolgo nas leituras da Bíblia, então eu vou dar uma viajada aqui, se vocês segura aí, beleza? Então olha o que diz: ouve, pois, as minhas palavras e eu aconselharei, Moisés, e Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, e leva as suas causas a Deus. Mas você vai fazer mais. Isso aqui, Jetro falou, verso 19, é uma resposta à desculpa que Moisés tinha dado no verso anterior. Moisés fala assim: ai, sabe o que é, sogro? É que o povo vem me buscar, Deus falou para eu representar o povo, e eles vêm me buscar, e eles ficam o dia inteiro aqui na minha frente e tal. Aí o Jetro fala: tranquilo, Moisés, continua fazendo isso que Deus te mandou. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, mas ensina-lhes os estatutos e o que mais? Então, o professor tem que ensinar os estatutos e as leis, sim ou não? Você tem que continuar passando bem a lição. Não vai falar: o pastor Gerson falou lá que não precisa mais nada. Não, precisa sim. Bem estudadinho, bem caprichadinho, chega lá e faz o negócio acontecer. Depois, faz-lhes saber o caminho que eles devem o quê? Andar. Terceiro, e a obra que eles devem o quê? Olha só, você tem que mostrar para cada uma das pessoas do seu rebanho, que ele precisa fazer algo, não é só te escutar, ele precisa ser ensinado,
Ele tem que saber o caminho que deve andar, mas também deve saber a obra que deve fazer. Agora o verso 21, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe sobre eles pelo quê? Chefes de 10, chefes de 1000, ou melhor, estou fazendo tudo ao contrário. Estou lendo de trás para frente, pensa, vou ler de novo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de quê? Você é chefe de quê lá? Tem igreja aí que é chefe de 1000, né? As unidades estão tomando 15 bancos da igreja, não é? Mas olha só, para que julguem este povo em todo o quê? Agora presta atenção, e se eu fosse você, as mulheres, eu grifaria esse texto e colocaria a florzinha do lado. Se eu fosse os homens, eu não colocaria florzinha não, eu fazia uma interrogação aqui, interrogação não, exclamação, é que eu sou ruim de português, é exclamação do lado, presta bastante, desencosta do banco, aproxima aqui, vamos, isso, desencosta, aproxima aqui, quando o Luiz Gonçalves fala, vocês ficam rapidinho, né, mas comigo, vem, quando ele fala, chega mais perto, vocês chegam, então chega mais perto, aproxima agora a Bíblia, o celular, o que você estiver lendo esse texto, presta bastante atenção. Olha agora, vou ler. Está prestando atenção? Aí. Toda causa grave trarão a ti, Moisés. Aí você fala, não tira foto eu nessa posição, senão eu fico com vergonha. Você, toda causa grave, você leva para o pastor, para o Moisés do distrito. Mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. E o que mais? Lê aí, alto. Isso mesmo, vocês disseram assim, será mais fácil para ti e eles levarão a carga? Isso significa que o pastoreio funciona em uma divisão de tarefas. E os professores se tornam copastores porque eles acabam trabalhando junto com o pastor, levando a carga com ele. Amém ou misericórdia? Amém. Vou só citar um texto bíblico. João capítulo 21. Verso 15 em diante, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? O que Pedro diz? Sim, Senhor. E o que ele diz? Apacenta. Depois ele diz o quê? Pedro, tu me amas? E Pedro diz o quê? E o que ele diz? Pastorei as minhas. Depois ele vai de novo e fala, Pedro, tu me amas? Pedro fica triste, se entristece, fala, Senhor, é isso mesmo, tá, eu te amo, tu sabe. E aí ele diz assim, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, pastoreia e apacenta. Você percebeu que a transição natural da saída do aprisco, da levada para o alimento e depois de volta para o aprisco? Você percebeu que o pastoreio é algo que Deus quer que todos nós façamos? Amém ou misericórdia? Então o professor não é mais um copastor, ele é, ou melhor, estou falando tudo errado agora. O professor não é mais um passador de lição, ele é um de novo, o professor não é um passador de lição, ele é um Amém, de novo, não, chega. Queridos, lá na Associação Norte Catarinense, estou vendo uns amigos meus ali, o pastor Anderson, o pastor Antenor, depois a gente vai tirar uma foto juntos. Na NC, você tem ali um pastor, não é aqui na Sul Paranaense, é na Norte Catarinense, porque eu não sei os dados daqui, mas está lá, um pastor para cada 536 membros. Dá para pastorear? Dá para fazer alguma coisa de qualidade?
508. Um pastor para cada 508. Parou para pensar? Hã? Ele nem sabe que escapou a ovelha, ele fala, tá tudo bem, deixa eu ver aqui, tá bom. Sabe como a gente normalmente faz? Eu vou contar aqui, normalmente faz assim, ó. Vou contar aqui quantas pessoas tem no auditório. A gente, 1, 2, 3, 287, amém? É assim que normalmente o pastor faz. Tem como pastorear de forma decente? Por isso precisamos de copastor, para sair disso e fazer isso. Um copastor, um professor de unidade para cada 17 membros. Amém ou misericórdia? Amém. É isso que Deus quer para nós, queridos. Que o povo seja preparado para pastorear o rebanho. Vamos para o próximo. Ellen White, no Conselho sobre a Escola Sabatina, diz assim: tem sido provado, presta bastante atenção, dizem assim, ó, que quando Ellen White fala, a gente tem que ouvir e praticar. Olha lá, tem sido provado no campo missionário, que seja qual for o talento da pregação, se a parte do trabalho é negligenciada, se não se ensina o povo como trabalhar, como dirigir reuniões, como desempenhar sua parte no labor missionário, como alcançar com êxito o povo de fora, a obra será mais ou menos um quê? Ellen White também diz que a escola sabatina é a principal ferramenta de ganhar almas para Cristo. Diz para mim, tem sido a principal ferramenta de ganhar almas? É lógico que não. Porque precisamos de pastores que façam bem o trabalho. Há também muito a ser feito na obra da escola sabatina, no que respeita a levar o povo a sentir sua obrigação e fazer sua parte. Deus os chama para que trabalhem para Ele, e os pastores devem guiar-lhes os esforços. Vou passar a última parte aqui, se o controle quiser funcionar. Passa para mim o próximo, por favor. Agora ele foi, mini igreja. Algumas igrejas que dizem assim, pastor, mas é muito pequeno o nosso grupo. Vamos fazer lição geral mesmo. Você acha que você consegue pastorear um grupo através da lição geral? Vou terminar aqui. Queridos, o CRM, que é o nosso último conceito, não é mais importante do que pessoas. Atrás de cada número tem que ter uma alma para o reino do Cristo. E eu gostaria de fazer o convite para você, ao invés de apresentar as porcentagens, olha, aqui nós temos 80%, olha, nessa igreja nós temos 36%, olha essa, fala assim, ó, de cada 10, lá na NC, de cada 10 pessoas, 4 apenas têm comunhão com Deus, diária, é 40%, mas de cada 10 são 4, levanta dessa fileira de trás 10 pessoas, 3, 6, 9, 10, levanta vocês todos aqui. Agora imagina que apenas desses 10, 4 apenas estudam a Bíblia e a lição. Fica vocês 4 em pé, vocês sentam. O que vocês acham? Dá um impacto, não dá? Pode sentar. Agora a realidade de muitas igrejas, sabe o que é? De cada 10, 2. Que praticam a missão, de cada 10, 1. Queridos, a gente não está falando de número, a gente está falando de pessoas para o reino dos céus. A gente está falando de pessoas que não têm comunhão com Deus diária. E essas pessoas estão tentando chegar no céu. A pergunta é, como? E eu gostaria de fazer um apelo a você, professor. Que você não fique mais preocupado apenas em cuidar de passar a lição, mas que você agora passe de cuidar da lição e também do rebanho do Senhor. A pergunta que eu faço para você é, quantos aqui estão dispostos, a partir de hoje, a pastorear cada membro da sua unidade? Erga a sua mão. Permanece assim, com a mão erguida. Feche os olhos agora, porque o único que pode te dar a capacidade é o Senhor nosso Deus.
Santo Deus, estamos com as nossas mãos erguidas e com os nossos olhos fechados, porque reconhecemos que não podemos fazer nada se não for o Senhor. Por isso nós pedimos a unção do Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos pastorear o rebanho do Senhor, e que os números apenas nos mostrem que há almas que estão precisando do nosso auxílio, do nosso resgate. Por isso, Senhor, lança sobre nós a função de salvar vidas, e nos capacite para isso, em nome de Jesus. Amém. Agora que você abaixou a mão, quero falar a última coisa. Depois de entender tudo isso, 15 minutos, você acha pouco ou muito para pastorear? Que Deus te abençoe.